Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Todos estão alegres, diga amém. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos nesta noite para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo de número 4, leiamos o verso de número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você crê que Deus tem uma palavra para você nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele já falou conosco através do louvor, através das palavras que Deus colocou na boca dos seus filhos. E eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com os irmãos esse texto da palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 1. Aleluia. Deus preparou um banquete para você nesta noite. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 1 diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Vamos ler também o verso 2 e o verso 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta oportunidade de aqui estarmos. O Senhor sabe que nada nós temos, mas o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem derrama da sua graça sobre a nossa vida. Que nesta noite os teus filhos, a igreja, possa ser tocadas pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, é o que nós te rogamos nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, eu quero falar com vocês nesta noite sobre a caminhada cristã. Como deve ser a caminhada cristã? Como nós cristãos devemos nos portar em meio ao mundo, em meio à sociedade, em meio a esta geração má que nós vivemos. Eu quero falar com vocês sobre a caminhada da vida cristã. A gente, quando olha para os escritos do apóstolo Paulo, quando nós olhamos para Hebreus, capítulo de número 12, vai tratar a vida cristã como uma corrida. Paulo, por diversas vezes, vai tratar a caminhada cristã ou a vida cristã como uma caminhada, como uma trajetória, como um percurso a ser percorrido. A vida, ela é comparada nas Escrituras a uma caminhada. É comparada a uma trajetória que nós estamos fazendo. Observem que uma das coisas que todo pai espera ansiosamente no seu filho ao nascer é poder vê-lo andar. Apesar que depois que anda você fica preocupado, não é? Mas mais preocupado era se ele não andasse, não é verdade? Mas a gente, ao ver a criança andar, dar os primeiros passos, às vezes segurando, buscando apoio, às vezes contando com a ajuda dos pais, auxiliando nessa caminhada. Mas observem que a criança vai aprendendo
ao ver nossas atitudes, nossos gestos, e ela vai aprendendo a andar, a dar os passos, a caminhar. Eu estava inclusive recentemente conversando com a minha avó. Ela tem um neto de 21 anos de idade que ela não deixa trabalhar com cuidado. Aí eu disse para ela: tá na hora da senhora soltar esse menino do ninho, deixa ele voar, não é? Porque nós precisamos andar. Agora, falando da caminhada cristã, como é que o cristão deve andar? Como é que o cristão deve se portar? Na sua opinião, como deve ser a caminhada cristã? Em sua opinião, como devem ser os passos daquele que caminha em Cristo? Como deve ser então a nossa trajetória no Senhor? Eu poderia sugerir aqui diversos pensamentos, eu poderia dizer para os irmãos como a gente deveria andar, você também poderia fazer diversas citações, mas nenhuma delas é tão importante quanto o que a Bíblia diz como nós devemos caminhar. Os irmãos concordam que eu poderia fazer uma conjecturação e dizer para os irmãos: olha, o crente deve andar assim, o crente tem que ser assim, o crente tem que se portar assim. Mas aquilo que eu digo, se não for o que a palavra de Deus diz, de nada serve. Pode ter um valor, mas muito pequeno, se comparado com as verdades reveladas nas Escrituras. Então fique tranquilo que o que eu vou falar aqui não é pensamento meu, não é ideia minha, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu acredito que deveria ser, mas é o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a voz de Deus para a gente, ela diz como deve ser a nossa caminhada. E sempre eu costumo dizer que quando nós pregamos a palavra de Deus com fidelidade, já não é mais o pregador que está falando, mas é a boca de Deus, a igreja, a congregação. E eu quero nesta noite, pela graça de Deus, ser este porta-voz daquilo que diz as Escrituras. Em primeiro lugar, irmãos, vamos ver como deve andar o cristão. Veja no verso de número 1: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Então, a primeira maneira como o cristão deve andar é andar de modo digno da vocação que foi chamado. Vamos fazer um coral bem bonito. Que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Esta é a primeira maneira como nós cristãos precisamos andar. Agora, o que é andar de modo digno? Andar, a gente sabe, é caminhar mesmo. A ideia do texto aí é alguém que anda, que trilha, alguém que está percorrendo um percurso. Agora, o que significa andar de acordo com a vocação que fosse chamada e como deve ser este andar do cristão? Eu poderia mais uma vez ser enfático em dizer minhas opiniões, mas veja, a Bíblia já diz pra gente. Eu gosto de pregar a Bíblia como estar nela, né? Porque se torna fácil dos irmãos entender. Veja, eu poderia conjecturar, não é? Mas a Bíblia já fala que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Aí ele diz: com toda humildade. Então, para nós andarmos de acordo com a vocação que fomos chamados, nós precisamos andar em humildade. Nós precisamos ser humilde. A primeira característica do cristão nesta caminhada cristã é exatamente a humildade. Observem que a vida cristã tem que ser uma vida humilde, porque quando nós conhecemos quem somos, automaticamente a gente se humilha, a gente trilha o caminho da humildade. Pastor, e quem somos? Nós viemos do pó, somos pó
e ao pó retornaremos. A nossa natureza é pó, é barro. Me faz lembrar uma família que tinha o maior carinho por um rapaz que morava lá com eles. Era casado com a filha e morava junto com toda a família lá, era o maior carinho. O camarada morreu, fizeram o sepultamento, ninguém queria nem dormir no quarto dele. Porque a gente é pó. Depois que morre, a gente corre logo para enterrar. A gente é pó. E ao pó tornaremos. Então isso deve eliminar de nós todo o orgulho quando nossa vida é confrontada também com a vida de Cristo. Veja quem somos: pecadores, falhos, errantes, Cristo santo, puro, reto, íntegro. Quando nós olhamos, Jamile, para a nossa vida e olhamos para a vida de Cristo, a gente não tem outra coisa, só se humilhar, reconhecer que somos nada, que somos pó. Somos então desafiados a trilhar um caminho de humildade. Quando nossa vida é confrontada com a de Cristo, irmãos, nós precisamos então ser humilde. Observem também que quando a gente olha conscientemente para aquilo que somos, para aquilo que nós fazemos aqui nesta vida, nós não temos dúvida de que nós devemos ser, diante de Cristo, uma pessoa totalmente dependente dele. Nós dependemos de Cristo e de Deus para tudo. Nossa respiração depende dele, nosso vestir depende dele, nosso comer depende dele. Tudo em nós depende totalmente de Cristo. Nós não podemos viver um segundo sequer sem a dependência de Deus. Nós dependemos dele continuadamente. O cristão deve caminhar segundo a vocação que foi chamado, e para que ele esteja de acordo com esta vocação, ele precisa ser humilde. Humilde. Quem faz mais não é ele, quem prega mais não é ele. É reconhecer que Deus é e nós não somos. Agora cuidado, porque humildade não é você desprezar-se. Humildade não é você subir aqui no púlpito de cabeça baixa e dizer: meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu não sou nada, sou pó, sou menor do que todos vocês, eu canto pior do que todo mundo aqui, prego menor do que todo mundo aqui, não sei pregar. Meus irmãos, isso não é humildade. Humildade é você dizer quem você é, sem aumentar nem diminuir. Entendeu? Humildade é você dizer quem você é, sem diminuir. Longe de você esse espírito aí de humildade, né, que você fica diminuindo o que você é. Humildade é você dizer quem você é. É você reconhecer seu estado. É você reconhecer quem você é em Cristo. A segunda característica que nós vemos aí daquele que deve andar de modo digno de sua vocação é a mansidão. Está no verso 2. Mansidão. Eu falei o quê? Mansidão. Irmãos, a palavra mansidão aí, não confunda com fraqueza. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Mansidão aqui é a suavidade dos fortes. É o forte agindo de maneira suave. É o forte agindo de maneira que ele esteja no controle. Equilíbrio. O cristão que anda de modo digno de sua vocação é um cristão manso. Ele tem poder, mas tem controle sobre o poder que tem. É uma pessoa, irmãos, que ela muitas vezes abre mão do seu direito por causa da mansidão. Às vezes você sabe que tem direito, você podia fazer uma briga, uma confusão, virar de cabeça para baixo, você poderia jogar tudo para o ventilador, brigar, e você poderia fazer muitas coisas, mas aí você, mesmo podendo, você se controla. Mansidão. Você toma postura, mansidão.
É você mesmo tendo autoridade, você preferiu usar de mansidão, de ter paciência, de ter calma. É você sofrer o agravo e mesmo assim permanecer no prejuízo. Você tem poder de devolver, mas não devolve. Mansidão é feito Davi e Simei. Lembra de Simei? Davi volta com os seus soldados, um dos seus filhos ameaça Davi. Davi sai do palácio junto aos seus soldados e vai para uma terra bem distante. E na metade do caminho, Simei ficou sabendo que Davi estava fugindo de casa por causa de um dos seus filhos. Ele disse: é agora. Se colocou no alto de uma montanha e começou a xingar Davi. Ele olhava para Davi e dizia: muito bem, Davi, parabéns para você. Foi tirar meu pai do trono. Primeiro que não foi Davi que tirou Saul do trono. Quem tirou Saul do trono foi Deus. Mas ele ficou lá no altar dizendo: olha aí, lá no alto do monte, olha aí, tá vendo aí o que tu fizesse? Tá pagando o preço. Aí ele começou a maltratar: ei, filho de Belial, olha o que Simei estava dizendo, né? Em outra linguagem, filho do capeta, bem feito. Olha aí, perseguisse a minha família, porque Simei era a família de Saul. Agora olha aí, teu filho está te perseguindo. E Davi caminhando de cabeça baixa. Para você ter ideia como a coisa estava séria, um soldado de Davi disse assim: Davi, me permite tirar minha espada e arrancar a cabeça desse cão morto que fica te xingando. E Davi poderia mandar ou não podia? Davi sozinho, irmão, trouxe 200 prepúcios, matou 200 homens. Agora imagine um homem em cima da montanha, Davi com seus soldados, Davi um guerreiro, baixou a cabeça, podendo dar uma ordem, e um soldado daquele acabava com Simei, mas ele preferiu o quê? O silêncio. Ele preferiu a humildade. Sabe por quê? Porque Davi tinha esse espírito de mansidão. Davi era manso, né? Perdão, Davi era manso. Essa é a ideia, é você ter poder de poder vingar, mas não vinga. Você lembra de Ló e Abraão? Abraão e Ló estavam lá, né, na tenda. Daqui a pouco chegam os pastores de Ló, os pastores de Abraão, e blá 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 pra cá, e blá 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 pra lá, e blá 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 pra cá, e blá 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 pra lá. O que é isso, o que é isso, o que é isso? E daqui a pouco alguém diz: olha, é porque não dá para os meus pastores, não dá para as nossas ovelhas pastear na mesmo pasto do teu tio Abraão, porque tá difícil. Aí não dá para a gente ficar botando as ovelhas juntos, tá difícil demais, nossos pastores não estão se entendendo, estão brigando. Aí Abraão chegou e disse: Ló, meu sobrinho, vamos fazer o seguinte: a terra é minha, eu sou o escolhido, a promessa é minha, eu tenho por direito. Mas vamos fazer o seguinte: se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Eu imagino que Ló olhou para aquilo e disse assim: mas tio, o senhor é quem manda aqui. O senhor é quem, se o senhor escolher, aí eu que tenho que ir para a parte que sobra. Mas o tio olhou e disse: não, Ló, escolha. Isso é poder sobre controle. Isso é mansidão. É você ter autocontrole. E a mansidão é a virtude daqueles que não perdem o controle, mas permanece firme, né, com postura. A terceira característica de quem anda de modo digno de sua vocação é a longanimidade. A ideia aí é de uma pessoa que é paciente, que tem um longo ânimo. A pessoa está animada, não é? Mas ela não perde o ânimo com facilidade, ela tem um ânimo longo. Porque tem pessoas que gostam de tirar o nosso ânimo, não é? Gosta de tirar a nossa alegria. Mas quem anda de modo digno de sua vocação não perde a alegria por qualquer coisa. Não perde a alegria por qualquer pé de vento, dificuldade, luta, problema, não. A longanimidade é a atitude daquele que aguenta com paciência os provocadores. É você subir aqui para cantar e às vezes tu não canta nada, né? Quando você sai do altar, não é? Alguém olha para você e faz. Mas você tem o quê? Um longo ânimo. Aí na próxima vez você vai rejeitar a oportunidade? Não, você vai cantar ainda mais alegre.
não é? Porque você tem um longo ânimo. Amém? É aquele que aguenta sem amargura, viu? Porque tem pessoas que até aguentam as provocações, mas aguenta com o coração inchado. Se eu pudesse, eu vou esperar uma oportunidade para devolver a ele tudo que ele está fazendo comigo, não é? Mas aqui não, a ideia é de alguém que espera e que mesmo sendo provocado tem um longo ânimo. Diga amém. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: o amor tudo suporta. Amém. Aí veja a continuidade: suportando-vos uns aos outros em amor. Aquele que anda de modo digno de sua vocação, primeiro é o quê? Humilde. Segundo, manso. Terceiro, longânimo. E quarto, suporta uns aos outros em amor. Se você não sabe suportar seu irmão, você tem dificuldade de andar de acordo com a vocação que foi chamado. Andar de acordo com a vocação que foi chamado, irmãos, é suportar uns aos outros. A ideia aqui é de suportar o outro, não apenas no sentido de ficar quieto, mas no sentido de, mesmo quando o outro lhe empurra, você se escora para ele não cair. Já imaginou? Você sabe que aquela pessoa vem para lhe derrubar, e ao invés de você sair para ele cair, você se vira de escora, porque você sabe que você caindo cai ele também. Você servir de escora, a ideia aí é de você suportar o outro. A ideia aqui é de você não ficar com um coração amargo por causa das fraquezas também do outro. A ideia aqui de suportar os outros representa você ser clemente para com as fraquezas daqueles que erram constantemente. Às vezes a gente precisa ser esse crente que suporta o outro, porque se tem uma coisa que nós fazemos, a gente gosta de ferir. A gente fere com as palavras, com gestos, com atitudes. A gente fere demais, não é? Às vezes está aqui, prega eu, prega Diogo, tem outros irmãos aqui que pregam também, Diácono Luiz. Aí você sobe aqui no altar e veja as palavras: ainda bem que o pastor veio para dar a doutrina hoje. Se ele não viesse, só misericórdia. Olha o que você disse. E os outros? Palavras, irmãos, palavras ditas fora do tempo e com propósito de atingir as pessoas, machuca, fere, causa feridas na alma das pessoas. Machuca. Aí você vai almoçar lá na casa de Eliabe, né? Eliabe, pastor, reúne na igreja, vamos almoçar lá. E eu creio que o banquete está chegando, né? Aí a gente chega lá, vai todo mundo almoçar. Aí chega lá, Eliabe faz assim, Eliabe prepara aquele, né, junto com a esposa, aquele banquete pra gente. Aí eu chego lá na casa de Eliabe: irmã Mércia, esse feijão aqui tá divino, não é? Faz 5 anos que eu não como um feijão desse. E a esposa do lado, o que é que a esposa pensa? Entendeu? Você precisa medir suas palavras. Agora, nós que ouvimos essas palavras, o cristão que anda de modo digno da sua vocação precisa o quê? Suportar essas coisas, ter paciência com essas coisas, dar apoio para que essas pessoas possam mudar, melhorar, elas possam crescer. Então observem que suportar uns aos outros dá a ideia de você justamente ter paciência com aqueles que erram, que faltam, que falham, porque às vezes a gente quer perder a paciência. Não é para menos, irmãos. E olha que às vezes eu peço: Deus, me dá paciência, Senhor. Não é de Jó para já não ficar sem, mas me dá paciência. Porque, irmão, se tem uma tristeza no coração de um pastor, é ele ensinar a palavra, anos a fio, batendo naquela tecla, e quando você sai do culto, vê o camarada fazer tudo o contrário. Achar que culto é apenas, né, mexer o esqueleto. Não, irmãos, um culto que você vai, você não aprende a palavra de Deus, não sai com a palavra ardendo no coração, pode ter certeza, foi tudo menos um culto.
O culto que você vai, mas você não é tocado pelas Escrituras, que é a palavra de Deus para nós, que culto foi esse? Então você precisa, irmãos, entender isso, compreender essa verdade. Então observem que a gente precisa ter paciência, não é? Com aqueles que às vezes não tem dificuldade de aprender. Às vezes o pastor precisa ter essa paciência de ver ele errar 10 vezes e ter esperança que na 11 ele vai acertar. Ter paciência, suportar, dar a mão para que ele possa se erguer. Meus irmãos, deixem-me aplicar esta verdade aqui da palavra de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é que o nosso andar deve refletir Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que o andar do cristão deve refletir a vida de Deus. Andar de modo digno representa viver do mesmo jeito que Deus vive. E se tem uma pessoa que suporta a gente, é Deus. Deus suporta a gente. Nós falhamos demais, nós erramos demais, mas Deus é paciente, misericordioso, longânimo, manso para conosco. Observe então que nós precisamos andar de modo digno. A ideia de digno aqui é que de um lado deve ser colocado, de um lado deve estar a vida de Deus e do outro lado deve estar a nossa vida, está numa balança, e nós devemos na balança pesar um equilíbrio com a vida de Deus. A ideia de digno aqui é alguém olhar para Deus, olhar para vocês assim, fulano parece muito com Deus. É a balança. Deixa eu fazer uma pergunta para você: as pessoas veem Deus em você? Pastor, eu prego. Não estou falando se você prega muito, não. Estou dizendo se as pessoas veem Deus em você. Pastor, eu canto muito. Não estou perguntando se você canta muito. Estou perguntando se as pessoas veem Deus em você. Pastor, eu sou muito fiel. Eu venho sempre aos trabalhos. Eu estou autêntica. Não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se as pessoas veem Deus em você. Você anda de modo digno da vocação que você foi chamado? Você anda de modo digno da vocação que Deus te convocou? Quando nós andamos na rua e vemos alguma empresa prestando um serviço, seja a internet, seja da CELP, né, prestando serviço, quando você olha para a pessoa, você identifica ele por causa da farda que ele usa. Você diz, esse camarada é da CELP, esse aqui é da internet, você identifica ele pelaquela farda. O cristão tem uma farda para usar. Qual é a farda do cristão? A humildade. Qual é a farda do cristão? Mansidão. Qual é a farda do cristão, pastor? Longanimidade. Pastor, qual é a farda do cristão? Saber suportar os mais fracos. Agora olha para quem está do seu lado com carinho e diga assim: tu está vestido com esta farda? Nós precisamos nos vestir com essa farda. Nós precisamos andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Amém. Vamos para segundo lugar, né? Como o cristão deve andar. Veja o verso de número 17. Verso 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não andeis como também andam os gentios. Como é que o cristão deve andar? Em primeiro lugar, deve andar como? Deve andar como? De modo digno da vocação que foi chamado. Segundo lugar, ele não deve andar como os gentios. O crente não pode andar como gentios, irmãos. A palavra gentios aqui dava a ideia de todo aquele que não era parte do povo da aliança, judeus, não é? Mas nós hoje, a gente faz essa interação, essa comunicação, não é? Os gentios é aqueles que não professam a fé em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, interpretando para nós hoje, é que o cristão não pode andar como anda aqueles que não professam a fé em Cristo. O cristão não pode andar como os gentios. Na caminhada cristã nós não podemos andar como anda os gentios, como anda o mundo. Pastor, mas como é que anda o mundo?
O texto já diz, veja aí na sequência o que é que diz. Não podemos andar como andam os gentios. O que é que diz na sequência? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. É a primeira coisa que os gentios andam. Como é que os gentios andam? Na vaidade dos seus pensamentos. O cristão não pode andar na vaidade dos pensamentos dos gentios. Pastor, o que é vaidade aí? Vaidade aí é a palavrinha grega que significa perversidade. Não tem nada a ver com brinco, não tem nada a ver com colar, não tem nada a ver com cor de cabelo, não tem nada a ver com pulseira, transilim e outras coisas dessa natureza. Tem nada a ver, viu? Vaidade dos gentios aí tem a ver com a perversidade do pensamento daquele que está longe de Cristo. O crente não pode andar segundo a mente do mundo, daquele que anda na contramão da vontade de Deus. O crente não pode andar, porque a ideia de vaidade é de fragilidade. O crente não pode andar, irmãos, como o mundo anda. O mundo é frágil. O mundo anda cambaleando. Onde está melhor eu estou, onde vai melhorando eu vou. Vai de acordo com a onda. Surgiu qualquer coisa, está dentro. Movimentou qualquer coisa, está dentro. É arrastado por todo tipo de vento. É o mundo. Mas o crente não. O crente não pode andar como o mundo anda, na vaidade dos seus pensamentos. A ideia de vaidade aí também traz a ideia de falta de vigor. O mundo é instável. Muda constantemente. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e vai mudando. O crente não pode andar na vaidade do mundo, ou seja, não pode andar sem vigor como o mundo anda. O mundo diz uma coisa aqui e já é outra ali. E é assim que eles andam. O crente não. O crente tem que ter vigor, certeza, mente purificada pelo Senhor. Vaidade aqui trata-se de pessoas que têm seus pensamentos frágeis. Irmãos, o crente não pode ter um pensamento frágil. O crente não pode ter um crânio, um cérebro espiritual fraco. O crente precisa ser forte, mesmo em sua mente. A ideia de vaidade aqui é aquelas pessoas que andam com a sua mente inclinada para aquilo que é depravado, para aquilo que é perverso, para aquilo que não tem vigor. E Paulo está dizendo que o crente não anda segundo o pensamento do mundo. O crente anda segundo a palavra de Deus. O crente não pode ceder com facilidade aos pensamentos perversos do mundo. O crente não pode ter o seu pensamento seduzido pelas ideias do mundo. Lá fora, o cara dá palestra para ganhar muito. O pastor não prega para ganhar. Isso é a ideia do mundo, da igreja não. Lá fora o camarada canta para ganhar. Aqui na igreja ninguém canta para ganhar. A gente canta para adorar. É diferente. Aqui na igreja você vem e se desprovém de todos os títulos. Não espere ser chamado aqui doutor Eliabe, formado em... Não. Aqui é o servo Eliabe. Aqui a gente deixa tudo, títulos de lá de fora lá. Aqui é diferente. Nós não seguimos a filosofia do mundo. A filosofia da igreja é a filosofia de Cristo. A igreja não segue o pensamento do mundo. Lá no mundo a gente vende para ter vantagem, não é? A gente faz as coisas tendo vantagem no outro. Aqui não. Na igreja a nossa mentalidade é diferente. Na segunda-feira o pessoal do mundo chega dizendo: olha, bebi uma grade de cerveja. O outro diz: olha, deitei com todas. O outro diz: olha, abusei, fiquei com fulana. Olha, fiz isso. No mundo, o cristão chega no trabalho na segunda-feira de manhã dizendo assim: o culto ontem foi uma bênção. Jesus falou comigo no culto. É diferente, o pensamento do cristão é diferente. Não é segundo a filosofia do mundo. Veja mais, como é que anda o mundo que o cristão não deve andar? O que é que diz aí? Verso de número 18: obscurecidos de entendimento.
Obscurecido de entendimento. Pastor, o que é obscurecido de entendimento? A ideia aí é de alguém que tem a mente escura. O cristão não pode andar com a mente escura. A mente escura é para os gentios, para o mundo. O cristão não. Porque ele tem a mente na escuridão. Tudo dele pensa em coisas negras, escuras. Observe que Paulo está dizendo: o cristão não pode andar na vaidade, ou seja, não andeis como os gentios andam na escuridão dos seus pensamentos. A ideia aí é exatamente daquele que tem o seu pensamento nas trevas, na escuridão. O cristão não pode andar com o seu pensamento na escuridão. O pensamento do cristão tem que estar na luz. Aleluia. Porque tem crente, irmãos, que a mente dele é escura, não tem luz. O que é a luz, pastor? É a palavra de Deus. É quando você dá respostas de acordo com a palavra. Não é assim que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As suas respostas, respostas bíblicas ou resposta mundana, escura? Quando um jovem chega para se aconselhar com você: olha, me dá um conselho, eu sou cristão e quero namorar uma pessoa não crente, como é que você diz para ele? Você responde biblicamente ou você responde para ele o que você acha? Ah, rapaz, olha, eu conheço fulano, é um amigo meu, casou com uma pessoa não crente, deu certo, tá uma bênção, vai na fé. Que na fé, irmãos? A Bíblia é claro, treva e luz não se unem. Você responde biblicamente ou você responde com a mente escura? Ia falar, Eliabe? Só uma comparação com nossos dias atuais, que até no nosso dia a dia é interessante, quando alguém tem uma ideia, a imagem que tem uma lâmpada, acende, não é? Porque estava escuro. Sim. Quando você é cristão, a lâmpada acende na sua mente. Você agora é guiado, transformado, anda, fala diante da luz que é a palavra de Deus, que é Cristo também para nós, né? Sim. É uma perspectiva, né? Vamos ver ainda no verso 18 como é que anda o mundo. Como é que diz aí? Alheios à vida de Deus. Aí Paulo está dizendo: não andeis como andam os gentios, alheio à vida de Deus. O que é andar alheio à vida de Deus? A palavra alheio aí é a pessoa que está alienada de Deus. É uma pessoa que está distante de Deus. É uma pessoa que exclui Deus do seu relacionamento de companheirismo. É a pessoa que exclui Deus da sua intimidade. Veja, o cristão não pode andar como andam os gentios, porque os gentios andam distante de Deus. O crente não pode andar distante de Deus. Não, jamais. O crente não pode andar alienado de Deus, jamais. O crente não pode andar distante de Deus, jamais. O crente jamais deve excluir Deus do seu rol de amizade. O crente jamais deve excluir Deus da sua intimidade. E o que Paulo está dizendo é: o cristão não pode andar alheio à vida de Deus. Agora, por que os gentios andam alheio da vida de Deus? Por quê? Eles andam distante de Deus. Por quê, irmãos? Por que você acha que um cristão um gentio anda alheio à vida de Deus, distante da vida de Deus? Ele anda fora da comunhão, da intimidade com Deus. Por quê? O ímpio. Por que ele anda assim? Porque vive no pecado. Quem mais? Por quê? Vamos lá? Por causa da ignorância. Veja a sequência aí do texto. O que é pecado, né? Veja aí na sequência aí. Alheio à vida de Deus por causa de quê? Da ignorância. Eles andam distante de Deus, longe de Deus, não tem Deus no seu ciclo de amizade por causa da ignorância. E o que é ignorância? É falta de conhecimento da palavra de Deus. São pessoas desprovidas da palavra de Deus. São pessoas desprovidas das verdades de Deus. São pessoas que vivem com falta de conhecimento. Você vê como é o linguajar do mundo? Não tem um linguajar divino, um linguajar bíblico, um linguajar que envolva Deus e as suas coisas. Não, é um linguajar sempre distante.
E Paulo está dizendo, olha, eles andam na ignorância, eles vivem alheio à vida de Deus por causa da ignorância. A ideia aí também é de uma pessoa que vive moralmente cego. Você acha que um ímpio, ele está preocupado em agradar a Deus, em seguir os mandamentos de Deus? Não, ele vive do jeito que ele acha que deve viver, do jeito que bate na cabeça, né? Do jeito que bate na cabeça. Ele vive como ele acha que deve ser. Ele não rege sua vida pelos padrões da palavra de Deus. Agora, por quê? Isso é em primeiro lugar, né? Eles vivem ali a vida de Deus, primeiro por causa da ignorância. Segundo lugar, por causa de quê? Porque eles vivem alheios à vida de Deus. Primeiro, por causa da ignorância. Segundo, por causa da dureza do seu coração. Vocês estão bom de Bíblia hoje, viu? Copiou aí a ideia do pastor, né? O dia que hoje não, pastor, tá lá. Tá online, né? Sempre, né? Não, mas porque tem dia que os irmãos estão mais ligados, tá mais acesa, a antena tá... A Wi-Fi com o céu tá bem, né? Não, mas se você me ouvir pregando e copiar como é que eu prego, né? Vocês que os irmãos me escutam pregar sempre, vai ver que a minha mensagem é sempre nessa linha, né? Eu evito falar o mínimo e deixar a Bíblia falar o máximo. Porque aí é Deus falando, não eu. Aí você não me procure depois para pastor, eu não gostei daquilo. Não foi eu. Tá lá. Tenho nada a ver com isso, eu só fui expor o que já estava lá. Você que leu e não viu. Então eles andam alheios à vida de Deus por causa da dureza do seu coração. O que é dureza de coração? É aquela pessoa, irmãos, que... você Josemar e os irmãos que... Pronto, a gente está construindo lá. Sabe aquele menino novo que vai trabalhar de servente? No primeiro dia, o que é que acontece com a mão dele? Faz calo, estoura a mão todinha, né? Mas o que é que acontece um mês depois? A mão dele engrossa, não é? E agora já não faz mais efeito. Trabalha o dia inteiro, mexe massa, vai para lá e vai para cá, já não faz mais efeito. Por quê? Porque a mão dele criou um calo. Tem pessoas que têm calos que impedem de Deus trabalhar na vida deles. Tão rígidos, tão duro, o coração está tão duro como um coração que está petrificado. A ideia de dureza aí também traz a ideia de um coração petrificado, um coração que está bloqueado na capacidade de discernir, de perceber, de olhar para aquilo que é de Deus. Veja, o mundo anda assim, com o coração duro. O cristão não, irmãos. O cristão às vezes ele está duro igual um papel de embrulhar prego, mas ele vem aqui, a palavra de Deus vai lixando ele, vai trabalhando, ele chega aqui uma madeira toda torta, mas Jesus vai trabalhando, porque Jesus é o carpinteiro. Jesus vai moldando, e o coração duro, se ele não for amolecido, Jesus troca o coração de pedra por um coração de carne, mas a obra é feita pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Aleluia. O crente não pode andar segundo andam os gentios, alheio à vida de Deus. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu fazer uma aplicação desse texto. Irmãos, nossa postura entre os amigos, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja em casa, não pode ser igual a dos gentios. Nós não podemos viver uma vida como o mundo vive. Nós não podemos jamais. O mundo sempre foi o mundo. E o cristão é o que não deve ser como o mundo. O mundo sempre foi o mundo. E nós jamais devemos ser como é o mundo. John Wesley, ele dizia que a conversão tira o cristão do mundo. Aleluia, vou repetir. John Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo. E ele completa: e a santificação tira o mundo do cristão. Aleluia. Deixa eu profetizar aqui, pega essa. Né? Quem só quer receba chaves? Não, receba essa palavra aí. Quando você se converte, Deus está te tirando do
mundo. E aqui dentro a palavra vai trabalhando para tirar o quê? O mundo de dentro de você. Porque tem crente que acha que pode sair do Egito, mas o Egito parece que não pode sair dele, né? Tem que sair do Egito e o Egito tem que sair de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ser cristão não é moda, irmãos. Ser cristão é mudança de vida. Aleluia. É inútil você dizer que tem Cristo nos lábios e não ter Cristo no coração. É inútil você falar de Jesus com a boca, mas o coração está vazio dele. Não é o muito falar de Cristo que importa, mas o viver como Cristo, isso sim. O mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê a vida do cristão. Nós precisamos ser diferentes. Diga glória a Deus. Terceiro lugar, vamos para Efésios 5, verso 2. Efésios 5, verso 2. Em primeiro lugar, o cristão deve andar como? Como? Em primeiro lugar, o cristão deve andar de modo digno da vocação que foi chamado. Segundo lugar, o cristão não deve andar como anda os gentios. Terceiro lugar, Efésios capítulo de número 5, verso 2. O que aqui diz? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Terceiro lugar, como é que o cristão deve andar? Em amor. O cristão tem que andar em amor. O cristão tem que andar necessariamente em amor. Andar em amor denota então uma ação habitual do cristão. Porque veja, andar em amor é o cristão andar, cada passo tem amor, cada passo tem amor, cada passo tem amor. É andar de maneira habitual no amor. Não existe o caso de você amanhecer o dia e dizer hoje o amor passou longe. Não existe o caso. Olha, hoje eu amanheci com todas, né? Com todos. Olha, hoje eu estou virado, ninguém mexa comigo. Não, o cristão não amanhece assim. Ele pode até chegar a pensar isso, mas logo ele diz: Senhor, opera o teu amor em mim. Aleluia. Antes nós não andávamos em amor, mas agora nós precisamos andar em amor. Quando aprendemos a andar em amor, irmãos, fazemos o amor a regra principal da nossa vida. Tem hora que você tem que contar de 1 até 10, 1, 2, 3, para o amor ir preenchendo você, para não dar a resposta que não deve, para não dizer o que não deve, para não agir como não deve. Você precisa andar em amor. Observem que a maior prova, não é que Deus, a maior prova de que nós andamos no amor de Deus, sabe o que é? Duas coisas. A maior prova de que você anda no amor de Deus é duas coisas. Primeiro, é quando você perdoa. O amor é um amor que perdoa. Se você não consegue perdoar, é sinal que você tem dificuldade de andar em amor. Observe que ele vai dizer: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Veja, Cristo se entregou por nós para nos perdoar. É um amor que entrega, é um amor que cede. Uma das provas de que você aprendeu a amar é quando você aprende a perdoar. Se você tem dificuldade de perdoar, você está com dificuldade de andar em amor. Cristo nos amou. Segunda coisa que prova que a gente anda em amor, sabe o que é? Sacrifício. Amor não é apenas sentimento não, viu? Amor não é apenas sentimento, amor é sacrifício. Às vezes você não ama, mas tem que aprender a amar. Às vezes você não gosta, mas vai ter que aprender a gostar. Amor é sacrifício. Você ama o Senhor? Ama o Senhor, mas tem dia que você não quer vir para o culto. Você está enjoado, você está parecendo um limão azedo.
não é? Você não quer vir, não quer, está sem vontade de vir. Mas quando você ama o Senhor, você se sacrifica. Você nega a si mesmo para que Cristo brilhe em você e você vai. Por quê? Amor é sacrifício. Tem hora que as pessoas nos aborrecem demais, mas amar é sacrifício, não é sentimento. É você sacrificar para continuar amando aquelas pessoas, mesmo quando elas lhe aborrecem. Irmãos, andar em amor escreve o nosso modo de viver. Você sabe como um cristão é conhecido? O que é que mais deve identificar um cristão? Não é a roupa dele, não é as palavras dele, não é o tamanho do glória dele, não é se ele marcha muito, não é isso que identifica cristão. Uma vez o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, olhe, lá na igreja que eu vou, os irmãos marcham, é um poder, é fogo, é glória. O pastor de lá, pensa, é um vaso, mas ele vive em adultério. Eu digo: como assim, rapaz? Deixa eu ver se eu entendi. Lá é fogo, é manto, é glória, mas ele vive no adultério. É isso que você está me dizendo? Irmãos, o cristão não é conhecido pelo tamanho do glória, do fogo que ele tem, não é? Não é conhecido pelo movimento que ele faz, não. Como é que um cristão é conhecido, pastor? Pelo amor. Não, pastor, eu não acredito. É, meu querido, veja lá o que é que Jesus fala. Lá em João 13:35, nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Você só é conhecido como discípulo de Cristo quando você ama. Quando você ama, está ali uma prova cabal que você é discípulo de Cristo. É João 13:35. Todos conhecerão que vocês são meus discípulos quando pulardes muito, é isso? Quando marchardes muitos? Não. Quando operares maravilhas? Não. Quando profetizar? Também não. Quando falar línguas? Muito menos. Pastor, e como é que eu sou conhecido como discípulo de Cristo? Quando você ama. Quando você aprende a amar. É por isso que eu não me empolgo, irmãos, quando alguém marcha, quando alguém pula, quando alguém prega muito, quando alguém canta bonito. Não me empolgo, não. Eu me empolgo quando eu vejo ele amando. Aí eu me empolgo. Rapaz, Deus é na vida dele. Deus está com ele ama. Porque o que identifica a nossa vida como cristão é o amor. É o amor. Às vezes a gente valoriza tantas outras coisas e esquece do principal. Veja que Paulo falou de esperança. Esperança é importante, irmãos? Esperança é importante ou não? É. Ele falou de fé. Fé é importante ou não é? É. Mas ele falou também de amor. E ele disse assim: a fé, a esperança e o amor. Eram 3 virtudes principais do cristão. Mas a maior delas é o amor. O camarada fala de um monte de coisas boas e bota o amor acima de todas elas. Ele não vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu profetizasse, ainda que eu pregasse, ainda que eu fizesse isso, mas se eu não tivesse amor, eu sou só um sino que tine, faz só barulho. Tem muita gente que prega muito, que canta muito, que profetiza muito, que ora muito, que opera muitos milagres, que opera muitas maravilhas, é conhecido como fulano de tal, como ciclano de tal, é o profeta, é o vaso, mas se não amar, aleluia, é só barulho. Antigamente, quando os noivos se casavam, amarravam um Cadillac atrás do carro, né? Não é assim? Aí o carro ia puxando as latas, barulho, né? Você já viu quando um carroceiro vem na rua, quando ele vem na rua com a carroça cheia de lata, não é? Né? Barulho da lata, tal, mas tudo vazio, irmão, só barulho. Só barulho. O cristão precisa ser identificado pelo amor. É pelo amor que nós somos identificados. Quem entendeu, diga amém. Vamos para em último ponto, em último lugar. Vamos para Efésios 5, verso 8. 5, verso 8. O que é que diz aí? Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Como é que o cristão deve andar? Em último lugar, como filho da luz. Aleluia.
o crente deve andar como filho da luz. Irmãos, quem nós éramos? Filho das trevas, mortos em delitos e pecados, andávamos alheios à vida de Deus, andávamos na ignorância do nosso coração, na dureza do nosso coração, nós andávamos distante de Deus, nós éramos trevas. Mas agora que nós estamos em Cristo, nós temos que andar na luz. Não apenas devemos andar na luz, mas nós devemos ser luz. Antigamente nós andávamos nas trevas e éramos trevas. Agora nós andamos na luz e também devemos ser luz. Amém? Nós precisamos ser luz. Irmãos, e se nós somos luz, devemos andar de acordo com a luz que há em nós. Porque tem crente que, eu sou luz, mas cadê o brilho em você? Cadê a luz em você? Você precisa ser luz, não apenas andar em luz, mas precisa ser luz. Pastor, e o que é a luz? A luz purifica, a luz esclarece, ilumina, aquece, aponta a direção, a luz avisa os perigos, a luz produz vida, o calor, né, faz as galinhas gerarem os pintinhos, não é? A luz da vida, gera vida, irmãos. Se você é um crente que anda na luz, pode ter certeza que você é um crente que anda em purificação, é um crente que anda clareando as coisas para os outros, levando a luz da palavra de Deus para os outros. Você é um crente que alguém está com frio, você aquece ele espiritualmente. Você é um crente que aponta a direção de Deus. Você é um crente que tem luz e por isso consegue enxergar os perigos. Lembra que quando Jesus ia para Betânia, alguém disse assim: Senhor, tu vai para Betânia? Não queriam te matar lá? Ele disse assim: eu ando de dia, gente, fica tranquilo. Quem anda de noite tropeça, mas quem anda de dia, não. Sabe por que tem muito crente tropeçando, irmãos? Falta luz. Falta luz. Você fica tropeçando, porque o crente pode até, porque às vezes na claridade a gente também tropeça. Ou quem nunca tropeçou na claridade? Não tropeça? Pode tropeçar na claridade. Mas é 100 milhões de andada, né? Para 10 mil tropeçada, né? Ou 100 passos para um tropico. Mas você andar tropeçando o tempo todo é sinal de que você está andando na escuridão, não é? O tempo todo tropeçando, você deve estar em trevas. Cuidado. O crente, ele é luz e deve andar na luz. Meus irmãos, que nesta noite a gente possa avaliar a nossa vida, que nesta noite a gente possa refletir sobre essas verdades da palavra de Deus, sobre este ensinamento da palavra de Deus e avaliar a nossa caminhada com Deus. Será que nós temos andado de acordo com o nosso chamado? Será que nós temos andado como filhos de Deus e não como os filhos das trevas? Será que nós temos andado em amor? Será que nós temos andado como luz? Você não precisa responder essas perguntas. Deixe que as pessoas que te conheçam respondam. Você não precisa dizer: pastor, eu tenho certeza que eu ando de acordo com a vocação. Não precisa responder. Deixe que as pessoas que andam com você vejam que você anda de acordo com a vocação que foi chamado. Pastor, eu vou dizer, eu não ando como gente. Não, você não precisa dizer. Deixa que as pessoas no teu ambiente de trabalho, na tua vizinhança, na tua casa, teus amigos, teus parentes, eles digam que você não anda com o mundo. Pastor, eu vou dizer, eu não ando nas trevas. Não, você não precisa dizer que não anda. Deixe que os teus amigos digam que você não anda nas trevas. Deixe que teus familiares digam. Deixem que a tua vizinhança diga que você não anda nas trevas. Amém. Fique de pé em nome de Jesus.